Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversas às Claras. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine. I'm a beautiful, E hoje vamos falar sobre os passos que tu podes dar hoje mesmo, ou começar a dar hoje mesmo, para realmente mudares a tua vida. E se tu me segues e se tens ouvido os últimos episódios deste podcast, então sabes que há um ano atrás eu estava exatamente assim, desempoderada da minha vida, vítima das minhas circunstâncias e literalmente a entrar em burnout por causa de um trabalho em que eu não era feliz. E portanto, eu sei o que é estar nesse ponto e eu quero dizer que se tu sentes que estás a passar por uma crise existencial, se te sentes inquieta, deprimida, infeliz, presa, se sentes que o teu trabalho já não faz sentido na tua vida, se sentes que não tens um propósito de vida, ou então se sabes exatamente aquilo que queres fazer, mas tens medo de seguir aquilo que tu desejas, então eu acho que tu precisas mesmo de recuperar as rédeas e o poder da tua vida para que a possas transformar exatamente naquilo que tu queres que seja e para que possas viver uma vida muito mais plena e em paz e feliz. E foi por isso mesmo que eu te trouxe aqui estes 8 passos que foram muito inspirados no meu caminho de transformação ao longo deste ano e obviamente que estes 8 passos são aquilo que eu fiz e aquilo que eu acho que eu voltaria a fazer e aquilo que mais me ajudou, mas obviamente tu podes fazer aquilo que achas que faz sentido para ti e aquilo que não fizer sentido, então podes simplesmente ignorar. Então vamos já aqui entrar no primeiro passo que tu deves tomar, que é sai do papel da vítima e assume a tua responsabilidade. E para mim este é o primeiro e um dos mais importantes passos que tu deves mesmo dar na tua vida, porque tu podes estar a viver um círculo de vitimização e tu nem sequer te aperceberes disso, porque muitas vezes as pessoas que se colocam no papel da vítima, elas não conseguem perceber as suas emoções e também não conseguem muito bem controlar os seus comportamentos. E eu própria já passei por isso. Eu também já me pus no papel da vítima e eu achava que tudo o que acontecia à minha volta era responsabilidade de outras pessoas, era culpa de outras pessoas, era culpa das circunstâncias, era culpa do universo, e eu acreditava que não estava nas minhas mãos mudar. Mas sabem quais são realmente as consequências de nos pormos do papel da vítima? É que nós estamos completamente a fugir da responsabilidade de sermos nós a criar a nossa própria história e a nossa própria realidade. Então nós estamos a deixar que sejam as outras pessoas e as circunstâncias a ditar como é que nós vivemos. E na semana passada eu partilhei uma frase muito interessante nos meus stories no Instagram, que dizia: aquilo que nós não estamos a mudar, estamos a escolher. E quando nos colocamos no papel da vítima, estamos realmente a escolher ser exatamente isso, ser vítimas, vítimas de tudo, vítimas de todos, e perdemos a nossa capacidade de reação àquilo que a vida nos traz e àquilo que nos acontece. E sabem que muitas vezes nós fazemos isto sem nos apercebermos. Obviamente, se calhar, a maior parte de nós, quando se põe no papel da vítima, não está realmente a perceber que está no papel da vítima. E nós fazemos isto porque é reconfortante psicologicamente acreditarmos que não somos nós responsáveis pela situação em que estamos. E é muito mais confortável para nós também culpar os outros. E então, como é que nós podemos realmente sair deste papel de vítima? Eu sei que é fazendo exatamente o contrário, que é assumir a nossa responsabilidade e assumir principalmente responsabilidade por tudo o que acontece na nossa vida,
sejam circunstâncias, sejam outras pessoas, sejam mesmo coisas que nós achamos que não temos responsabilidade nenhuma, nós temos de assumir que nós temos parte da responsabilidade em tudo aquilo que nos acontece. É difícil? Sim, é muito, muito difícil, mas na verdade também é um pouco libertador, porque te vais sentir muito mais empoderada na tua vida, porque quando tu percebes que afinal a responsabilidade de tudo o que está a acontecer também é tua, então tu percebes que tu tens o poder de mudar alguma coisa, que tu tens o poder de não querer que aquela situação aconteça. Portanto, se a responsabilidade é tua, tu tens o poder de a mudar. Portanto, eu acho que é muito importante realmente tentarmos fazer uma reflexão sobre o que é que está a acontecer na nossa vida, o que é que agora está a acontecer que nos está a impactar e que nós não estamos a gostar. E alguma coisa que se calhar nós pensamos realmente, olha, eu estou a ser vítima nesta situação. E uma coisa que eu gosto de fazer é de olhar para a situação como se ela fosse um espelho meu e pensar o que é que esta situação está a dizer sobre mim, de que maneira é que eu estou a intervir ou a não intervir nesta situação e de que maneira é que eu posso assumir a minha responsabilidade nisto que está a acontecer. Nem que seja simplesmente assumir a nossa responsabilidade de nos afastarmos da situação, de não querermos estar ali e literalmente nos afastarmos e de impor os nossos limites às outras pessoas ou às situações que nos estão realmente a afetar. Porque se essa é a nossa única responsabilidade, é a responsabilidade de estar ali, então nós também temos escolha e nós podemos escolher afastar-nos da situação para que essa situação não nos afete assim tanto. Aqui dando um bocadinho do meu exemplo, eu há um ano atrás estava completamente no papel de vítima quando estava a passar por uma das fases mais difíceis da minha vida no trabalho e eu achava mesmo que nada do que estava a acontecer era responsabilidade minha, até eu compreender que realmente a única coisa que eu tenho responsabilidade é por mim, pelas minhas ações, por aquilo que eu também deixo as outras pessoas me fazerem, não é? Não impondo os meus limites e, portanto, que eu, quando tenho o poder de mudar ou de escolher mudar, então é totalmente responsabilidade minha, porque eu posso escolher mudar ou eu posso escolher ficar no mesmo sítio e continuar a ser vítima. Portanto, obviamente, há um ano atrás, eu estava no papel da vítima e eu escolhi assumir a minha responsabilidade quanto à situação que estava a acontecer e eu escolhi afastar-me disso porque eu não queria de todo estar mais envolvida naquela situação e também foi um pouco por causa disso que eu me despedi. E se queres saber mais sobre isto, se ainda não ouviste, podes ir ouvir o episódio Tenha Coragem de Escrever a Tua Própria História, que está um bocadinho mais atrás, podes ir procurar. E o segundo passo é: tenha coragem de perceber e enfrentar os teus medos. Então, nós seres humanos, nós temos muitos medos, não é? E isto é uma coisa normal. Eu vou explicar um bocadinho o que é o medo e como é que eu o vejo, porque esta foi uma das coisas que eu aprendi que desbloqueou realmente a minha percepção sobre o medo e que eu agora consigo vê-lo de uma forma menos assustadora. Então, basicamente o nosso corpo sente medo para nos preservar de situações que colocam a nossa vida, a nossa saúde, a nossa integridade física em risco. E isto é um instinto animal mesmo que nós temos, que aliás todos os animais têm este instinto, não é? De sobrevivência, porque na verdade o que o medo faz é dar-nos um estímulo e o nosso corpo reage à situação. Portanto, isto é um medo, é um instinto animal, basicamente, que nós temos no nosso corpo. Mas porquê é que temos, então, medo de coisas que, obviamente, não estão a pôr a nossa vida em risco, como, por exemplo, despedir-nos de um emprego, e aqui estou a dar realmente o meu exemplo, e eu percebi que o nosso corpo, ele não sabe, ele só sente a emoção. Ele não sabe se nós estamos a fugir de um predador ou se nós estamos a pensar despedir-nos. O nosso corpo só sabe que nós estamos a tomar uma decisão da qual nós não sabemos qual vai ser o resultado. E se o nosso ego
percebe que está a sair da sua zona de conforto e percebe que está a ser exposto a algo que ele não consegue prever, então ele vai nos dizer que aquela situação não é segura para nós e que está a pôr a nossa vida em perigo. Portanto, obviamente, nós vamos sentir medo. E para mim, compreender isto acerca do medo foi muito libertador, porque eu consegui realmente perceber que o meu corpo está a sentir medo, mas racionalmente eu consigo perceber que a minha vida não está em risco. Tipo, eu não vou morrer. Então, eu consigo muito mais facilmente racionalizar o meu medo e perceber, ok, o meu corpo está a reagir assim por causa disto, mas eu estou aqui e eu estou-me a permitir sentir isso e eu estou-me a suportar e a suportar aquilo que eu estou a sentir e eu sei que a minha vida não está em risco, portanto eu simplesmente acalmo-me e realmente consigo perceber que o meu corpo está a sentir isto, mas na minha mente eu sei que é só acolher esse sentimento e não permitir que ele afete as minhas decisões racionais. E obviamente que isto é uma coisa difícil de fazer, não é uma coisa que simplesmente acontece do dia para a noite. Por exemplo, eu tenho uma história que eu acho que foi nesse momento em que eu aprendi sobre o medo ser só uma emoção que o nosso corpo está a sentir porque não sabe qual é que vai ser o resultado. E, portanto, eu lembro-me de um dia estar a vir da minha hora de almoço no trabalho, estar a chegar a casa e eu só pensava nisto de me despedir e ao mesmo tempo do medo que eu sentia. E foi nesse dia mesmo que eu consegui parar e chorar, literalmente libertar aquilo que eu estava a sentir, libertar o meu medo e ao mesmo tempo perceber que eu confio em mim e repetir vezes sem conta. Eu estava a repetir isto vezes sem conta. Eu confio em mim, eu confio em mim, eu confio em mim, eu confio na decisão que eu estou a tomar. Eu sei que racionalmente se calhar não faz sentido, eu sei que eu tenho medo e é ok eu ter medo, é normal, então eu vou aceitar este medo, mas eu confio em mim, eu confio em mim. Eu não vou deixar que este medo me faça não ouvir o meu coração. E é muito isto que nós temos de fazer, é ter realmente a coragem de enfrentar o nosso medo e dizer, eu sei que tu estás aí, eu sei que tu tens medo, eu compreendo, eu aceito, mas eu vou escolher confiar no meu coração em vez de confiar no meu medo. E o terceiro passo é liberta-te das tuas crenças limitantes. E eu tenho certeza que tu já ouviste falar dezenas de vezes de crenças limitantes, mas sabes o que é que são crenças? Pois bem, crenças são basicamente ideias generalizadas que ditam a nossa percepção não só do mundo, mas também de nós próprias. E nós podemos criar estas ideias de várias maneiras, nós podemos criá-las através da experiência, ou seja, através daquilo que nós vamos vivendo e das situações que nós vamos passando que nos fazem acreditar numa determinada ideia. Mas na verdade elas também podem nascer muito daquilo que nós ouvimos em casa ao crescer ou do tipo de discurso que as pessoas mais próximas de nós têm. E isto são crenças. Agora, quando estas crenças começam a ter um impacto negativo na nossa realidade, aí elas começam a limitar-nos e, portanto, nós chamamos de crenças limitantes a estas ideias que nós temos que limitam a nossa realidade. E como é que nós podemos perceber se temos crenças limitantes ou não? Basicamente é muito simples, é só começarmos a perceber aquilo em que nós nos sentimos limitadas, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos como eu não consigo, eu não posso, isto não é para mim, isto nunca vai acontecer, eu não sou capaz, eu nunca vou ter. Todas estas frases são indicativas de que eu pus um limite em mim ou eu pus um limite naquilo que pode acontecer e, portanto, isso é uma crença limitante. E depois também uma forma muito engraçada de olharmos para a nossa vida para ver as crenças limitantes
é percebermos quais é que são as áreas em que nós não nos sentimos felizes e que ainda não nos sentimos completamente bem, porque é aí também que pode estar a resposta, porque nós podemos nos estar a limitar nessa área e então ela não consegue crescer na exponencialidade que se calhar outras áreas da nossa vida cresceram. E eu tenho percebido ao longo deste meu processo que eu tinha muitas crenças limitantes, especialmente em relação ao meu merecimento e também em relação ao dinheiro, que eu acho que 99,9% das pessoas têm crenças limitantes com o dinheiro. E eu tinha estas crenças porque foram ideias que eu criei a partir de experiências que para mim foram muito traumáticas, então eram realmente crenças que estavam muito presentes no meu subconsciente, e o trabalho para nos libertarmos destas crenças, especialmente aquelas que estão muito no nosso subconsciente e que nós já vivemos com elas há tantos anos, é de muita procura, especialmente dentro de nós. E se há uma coisa que eu percebi é que não existem respostas fora de nós. Todas as respostas que nós precisamos estão dentro de nós. Então é mesmo ir ao nosso lugar mais fundo, sabem? Tipo, mesmo mais fundo, e puxar para cima todas aquelas coisas que nós desejamos esquecer, que nós não nos queremos lembrar, que nós não queremos pensar nelas, que nós enfiamos mesmo lá para baixo, para o buraco mais escuro do nosso subconsciente e que não queremos ir lá buscá-las. Mas este é realmente um trabalho muito, muito, muito profundo, que é muito preciso, porque normalmente quando temos estas crenças limitantes, elas são realmente limitantes na nossa vida e depois chega a um ponto em que nós queremos continuar a crescer e queremos mais e não conseguimos. E conscientemente nós não sabemos porquê, mas é por causa destas crenças e destas coisas que nós deixámos lá em baixo e que enterramos muito no nosso subconsciente e que nós precisamos que venham ao de cima para as curarmos. Porque também foi neste processo que eu descobri a importância de realmente pensar nestas coisas que nós achávamos que queríamos esquecer e de realmente pensar sobre elas, não só reclamar sobre elas, mas pensar sobre elas, pensar como é que elas impactaram a nossa vida, como é que elas nos fizeram sentir, o porquê de nos terem feito sentir assim, e realmente sentir, permitir-nos sentir esse medo, esse desconforto que todas estas lembranças nos trazem, e é realmente ao sentir e ao libertar e dando-lhe um novo significado que nós podemos curar estas crenças limitantes que nós temos dentro de nós. Vamos então entrar aqui no quarto passo e já vamos a meio. E o quarto passo é cura a tua relação contigo. E, meu Deus, este passo é realmente daqueles que eu acho que também mais me impactou, porque a nossa cura vem primeiro de nós percebermos onde é que estamos magoadas, segundo, de encararmos essas feridas de frente e procurar realmente as suas raízes, as suas causas, para depois, em terceiro lugar, as podemos libertar e, tal como eu expliquei agora quanto às crenças, dar-lhes um novo significado. Mas para mim este ponto vai muito mais a fundo do que isso, porque este ponto é sobre realmente olharmos para nós como mulheres e curarmos a nossa relação connosco mesmas enquanto mulheres, é curarmos a nossa voz, é curarmos a nossa relação com o nosso corpo, é curarmos a nossa relação com o nosso ciclo menstrual, é curarmos a nossa relação com a sexualidade e sobre a sexualidade. Porque este é um tema extremamente importante que eu acho que não é falado o suficiente. Porque eu sinto muito que a maior parte de nós, mulheres, não se sente à vontade e não se sente plena com o facto de sermos mulheres. E, por exemplo, para mim, curar a minha voz foi a primeira grande cura que eu fiz no meu corpo
e foi sobre perceber que eu também sou merecedora de ser ouvida e que a minha voz também importa e que aquilo que eu tenho para dizer também importa e também é importante para o mundo ouvir aquilo que eu tenho para dizer. E obviamente esta foi uma das primeiras escolhas que eu fiz e foi, eu acho, que aquela que me trouxe mais resultados e que eu tenho visto mais resultados na minha vida, porque foi a cura que me permitiu realmente confiar e conseguir expressar aquilo que eu estava a sentir, aquilo que eu achava e aquilo que eu desejava para a minha vida, e foi aquilo que me permitiu realmente começar a mudar a minha vida. E a seguir tem vindo a cura do meu corpo, que também tem sido um aha moment para mim, porque eu não estava nada à espera de estar até magoada com o meu corpo, ou de sequer, eu não sabia que eu tinha de curar alguma coisa no meu corpo. E muito deste curar tem a ver com aceitar o meu corpo feminino, aceitar e amar tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho no meu corpo e perceber que ele é perfeito exatamente como ele é. E quando falamos em corpo feminino, falamos também em sexualidade, e aliás, quando falamos em corpo feminino, falamos principalmente em sexualidade, que é uma coisa que nós tendemos a desprezar enquanto mulheres e, aliás, toda a sociedade nos ensinou, enquanto meninas, que isso é sujo, que é pecado e que não deve ser falado, muito menos por nós, mulheres, meninas. E eu acho que este tema só por si até merece o seu próprio episódio, porque eu sinto que enquanto mulheres nós temos tanto para curar acerca do nosso corpo e da nossa sexualidade, porque de todo eu acho que nós não honramos o nosso corpo feminino, porque não fomos ensinadas a fazê-lo. Quantas de vocês sentem vergonha e culpa em honrar o vosso corpo? Em realmente sentir prazer no vosso corpo? Em falar do prazer que vocês sentem com o vosso corpo? Eu sentia e ainda sinto, porque isto é uma coisa que está mesmo muito enraizada em nós. São séculos e séculos de culpa e vergonha em cima de nós, mulheres. E a verdade é que para a maioria das mulheres a relação com a sexualidade é traumática. Porque nós vivemos, infelizmente, numa cultura de abuso. Portanto, está na hora de conseguirmos curar isto, começando por nós, e depois, obviamente, que vamos começar também a curar as pessoas à nossa volta, porque quando nós começamos a trabalhar em nós, as pessoas à nossa volta também começam a sentir. E portanto, eu sinto muito que está na hora de curarmos isto em nós e de aceitarmos e honrarmos e festejarmos o facto de sermos mulheres. E isto era um tópico sobre o qual, aliás, como eu já disse, merecia o seu próprio episódio, porque é muito importante e a cura do mundo começa em nós. Portanto, nós temos de começar a nossa cura em nós. E eu não fazia ideia que eu tinha de curar a minha voz. Eu não fazia ideia que eu tinha de curar a minha relação com o meu ciclo menstrual, com a minha sexualidade. Eu não fazia ideia. E quando eu comecei a perceber isto, foi incrível, porque desbloqueou situações que estavam a acontecer e eu não sabia porquê. E agora que eu descobri, na verdade, eu só quero partilhar muito isto e dizer-te o quanto é importante realmente olhares para ti e curares a tua relação contigo, seja com o teu corpo, seja com a tua sexualidade, seja com o teu ciclo menstrual, seja com o facto de seres mulher, de seres feminina, de honrares e aceitares o teu corpo e festejares o teu corpo e ser mulher. E portanto chegamos agora ao quinto passo, que é
conhece-te a ti e aos teus maiores sonhos e desejos. Quando não sabes para onde vais, qualquer caminho serve. É assim o ditado, não é? Lembrei-me agora disto, porque realmente quando queremos ou estamos a tentar mudar a nossa vida, é importante percebermos, primeiro que tudo, para onde é que queremos ir. Porque, aliás, tal como se diz muitas vezes, a direção é mais importante do que a velocidade. O que é extremamente verdade, porque quando não sabemos para onde é que queremos ir, então como é que vamos lá chegar? E aqui a pergunta é, então mas como é que nós sabemos para onde é que queremos ir? E às vezes pode parecer um pouco difícil, porque, e eu estou a dar agora o meu exemplo pessoal, nós tendemos a querer tomar decisões com a nossa cabeça e a pensar primeiro o que é que faria mais sentido ou o que é que seria mais confortável para nós de acontecer na nossa vida e também muitas vezes o que é que seria mais realístico. Às vezes damos por nós, não é? Se calhar a imaginar uma coisa super uau e depois pensamos, por amor de Deus, isto não é realístico, isto nunca vai acontecer, crença limitante, e portanto não vale a pena pensar assim, vou pensar numa coisa realística. Mas sabem que estas palavras normalmente não nos levam na direção certa, porque estas palavras do realístico, isto é o mais confortável para mim, para a minha vida, elas estão a sair da nossa cabeça. Elas não são palavras, não são desejos que estão a sair da nossa alma, do nosso coração. Por isso é que eu acho que quando estamos a fazer este trabalho de realmente nos conhecermos e de percebermos quais é que são os nossos maiores sonhos, quais é que são os nossos maiores desejos, nós não podemos pensar com a cabeça, nós temos de pensar com o coração. E a maior parte das pessoas não sabe o que significa pensar com o coração. E basicamente nós temos 4 vozes de alma dentro de nós, que é a voz do coração, e ele diz-nos eu sinto, e ele é movido a emoções. Esta é a primeira voz. Depois temos a voz da barriga ou do intestino, que em inglês chamamos de gut feeling, e esta é uma voz que nos diz eu sei. E ele é muito movido à intuição, portanto é aquilo que nós não sabemos como, mas eu sei, eu tenho um gut feeling. Depois temos a voz do nosso útero, ou Yoni, que é o chakra sacral, que nos diz eu desejo. Ele conecta-nos com os nossos desejos e nós sabemos o que é que nós desejamos para nós. E depois temos a última voz, que é a voz da mente, e esta voz só vem realmente compreender, ou seja, ela não nos vai dizer nada, ela só vem compreender aquilo que todas as outras vozes nos estão a dizer. Ela é movida a intelecto e ela deve ser o último passo de todas estas vozes. Ela é a última voz que nós vamos ouvir porque ela só vai compreender aquilo que o nosso corpo está a dizer. E aqui qual é o problema quando estamos a falar sobre o desejar? É que muitas vezes, para a maior parte das mulheres, este chakra sacral, o nosso útero, Yoni, é um chakra que está bloqueado, porque tal e qual como eu já disse no ponto anterior, nós como mulheres nós temos muita cura a fazer no nosso corpo e tendo nós este chakra sacral bloqueado, então nós não conseguimos perceber aquilo que nós desejamos. Nós sentimos-nos culpadas, nós sentimos vergonha por desejar alguma coisa para nós. E é isso que nos faz, muitas vezes, não conseguir perceber realmente quais é que são os nossos desejos, quais é que são as coisas que nós mais desejamos na nossa vida. Mas a maneira de realmente nos alinharmos com aquilo que a nossa alma deseja e com os nossos sonhos não é ouvindo a nossa mente, mas sim o nosso corpo, porque ele sabe. E tu só tens que te permitir sentir. Pensar nas coisas que gostavas que acontecessem, sem pensar em nunca na vida isto seria possível. Não penses nisso. Permite
sentir as emoções que tu gostavas de sentir, permite pensar naquilo que te faz sentir borboletas na barriga, naquilo que te põe um sorriso gigante na tua cara. E uma coisa que eu gosto de fazer é de pensar: se tudo fosse possível na minha vida, se o dinheiro não fosse problema, então o que é que eu estaria a fazer? Então o que é que eu ia desejar? Se eu pudesse ter tudo aquilo que eu quero, qual era aquela coisa que eu ia desejar mais do que tudo? E eu acho que este é um dos passos também mais importantes para começarmos a construir o nosso caminho na direção certa, porque, lá está, a nossa direção é sempre mais importante do que a nossa velocidade, mas se nós não sabermos para onde é que estamos a ir, então qualquer caminho vai servir e não é qualquer caminho que serve para nós. Nós temos de saber no nosso coração o que é que nos está a guiar e qual é que é o nosso objetivo. Nós temos que ter isso aqui, nós temos que saber o que é que nós realmente desejamos e o que é que nós queremos criar para nós, porque só assim é que nós vamos conseguir criar isso na nossa vida. E o nosso sexto passo é: liberta de situações que já não estão alinhadas contigo e cria espaço para coisas novas. Assim, depois sabemos qual é a direção em que vamos, obviamente temos de começar a retirar da nossa vida aquilo que já não está alinhado com essa direção. Sejam hábitos, relações, situações, pessoas, um emprego, whatever. Qualquer coisa que já não está alinhada com o nosso caminho, com o nosso objetivo, com o nosso maior desejo, então nós temos realmente de começar a pensar em retirar essas coisas para o lado. Eu acho que neste ponto a parte mais importante é mesmo nós percebermos que temos que nos desapegar das coisas, das pessoas, das situações, por mais confortável que sejam, que não nos vão levar ao nosso destino. Basicamente é mesmo sair da nossa zona de conforto e pensar que se estas coisas não estão aqui para me levar ao meu destino, se estas coisas já não agregam nada à minha vida, que já não estão alinhadas com a vida que eu quero criar para mim, então eu tenho de me desapegar delas, porque eu preciso criar um espaço na minha vida para que as coisas novas que eu quero possam entrar. E esta é uma das regras mais importantes que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe e não considera isto. Se nós temos a nossa vida cheia de hábitos, situações, pessoas que não estão alinhadas com a vida que nós queremos criar, então como é que nós vamos fazer diferente? Nós temos que nos desapegar dessas coisas, nós temos de criar um espaço na nossa vida que esteja alinhado com aquilo que nós queremos criar. Manifestar coisas para a nossa vida. Hoje em dia fala-se muito de manifestação. Eu adoro tudo o que tem a ver com manifestação, mas há realmente um ponto muito importante que raramente se fala em manifestação, que é: nós temos de tomar decisões para manifestarmos as coisas para a nossa vida. Muitas das decisões que nós temos que tomar vêm do facto de percebermos o que é que está ou não está alinhado com aquilo que nós realmente desejamos. Portanto, se eu sei que, e agora vou dar o meu exemplo pessoal, eu percebi que eu tinha de me despedir do meu emprego se eu queria manifestar para a minha vida o meu negócio de alma. Isto pode não ser assim para toda a gente. Há muitas pessoas que começam os seus próprios negócios quando ainda estão empregados full-time noutra empresa, mas para mim não estava a resultar, porque eu não tinha tempo, eu não tinha espaço mental para desenvolver aquilo que eu desejava. E quando nós não temos tempo nem espaço, ou seja, nós não temos espaço na nossa vida para estar a criar as coisas que nós queremos atrair, então como é que nós vamos atrair essas coisas? Não encaixa. Por mais que o universo nos queira dar aquilo que nós estamos a pedir, não encaixa. A nossa vida não tem espaço para aquilo acontecer. Quando nós queremos realmente manifestar alguma coisa na nossa vida, então nós temos que nos alinhar. Nós temos que dizer ao universo: estamos prontas para receber aquilo que nós desejamos. Portanto, nós tomamos decisões que nos alinham. E são essas decisões que nos vão permitir receber tudo isso. Portanto, aqui é mesmo muito importante percebermos que tudo aquilo que nós temos na nossa vida tem um propósito. Se nós temos alguma coisa que já não está alinhada, então não faz sentido isso continuar na nossa vida. Portanto,
é mesmo libertar-nos das coisas que já não estão alinhadas com aquilo que nós mais desejamos e criarmos espaço, mesmo que criemos espaço que por uns tempos fique vazio, tal e qual quando eu me despedi, eu não tinha nada, eu ainda não tinha negócio, eu não tinha nada. Então, durante alguns meses, o espaço que eu criei ficou vazio, porque eu não tinha um negócio, eu não tinha um trabalho. Ao longo do tempo, este espaço vazio vai ser preenchido. E nós vamos preencher com o quê? Com as coisas que nós realmente desejamos, porque depois o universo também nos ajuda com isso. Entendem? Portanto, é mesmo criar espaço, não ter medo do espaço vazio, não ter medo de nos afastarmos ou de tomarmos decisões que nós sabemos que estão alinhadas com o nosso maior propósito. E eu acho que este é um dos últimos passos, mas é realmente um passo muito importante de nos libertarmos e de criarmos espaço na nossa vida para as coisas que nós queremos atrair. E agora chegamos ao nosso 7º ponto, que é: permite-te descobrir o que te faz feliz sem exigires nada de ti. E eu sei que isto pode parecer difícil. Na verdade, isto até é bastante difícil. Nós simplesmente permitir-nos fazer aquilo que nos faz feliz. Primeiro porque a maior parte das pessoas não compreende. Elas vão olhar para nós como se nós fôssemos maluquinhas da cabeça. E nós próprias não nos sentimos confortáveis quando estamos a fazer aquilo que nos faz feliz sem pensar do género, ok, mas estou a fazer isto porquê? Ou qual é que é o objetivo? E eu percebi muito isto, por exemplo, na minha viagem. Primeiro quando me despedi, mas depois também na minha viagem, porque é do género, ok, mas as pessoas diziam, mas vais viajar sozinha? Mas porquê? Mas, sim, eu quero me permitir descobrir o que é que me faz feliz. Eu quero me permitir fazer coisas simplesmente porque sim, simplesmente porque me fazem felizes. E para mim este tópico tem muito a ver com a arte da confiança divina. E eu tenho um mantra que eu repito muitas vezes para mim própria, que é: eu sei que estou a ser guiada e protegida a cada momento. E é esta confiança em nós que nós vamos adquirindo também ao longo do tempo e ao longo do nosso processo, que depois nos torna mais abertas a esta possibilidade de nos permitirmos simplesmente fazer as coisas que nos fazem felizes, sem pensar nos outros, sem pensar qual é o objetivo, simplesmente permitir-nos ser felizes. E realmente é sobre dar-nos tempo a nós para nos descobrirmos. Por exemplo, eu despedi-me e obviamente as pessoas à minha volta ficaram muito preocupadas porque elas diziam: mas o que é que tu estás a fazer da tua vida? Mas e agora vais deixar de trabalhar? Mas tu não tens nada. E obviamente eu compreendia a preocupação delas, mas ao mesmo tempo eu não queria a preocupação delas, porque uma preocupação é literalmente uma pré-ocupação da nossa mente. Ou seja, as pessoas ficam preocupadas porque elas não sabem o que vai acontecer. Então elas estão a pré-ocupar a mente, a pensar em situações que podem ou não vir a acontecer e em como é que isso nos pode afetar a nós e, consequentemente, a elas. E obviamente que nós temos que explicar a estas pessoas, que normalmente são pessoas mais próximas de nós, é agradecer pela preocupação delas, mas explicar que nós não precisamos da preocupação delas. Nós só precisamos que elas respeitem o nosso tempo, que elas respeitem que nós nos estamos a descobrir, que elas respeitem que nós nos queremos permitir ser felizes e, mais do que tudo, só queremos apoio. Não precisamos de uma preocupação, nós só precisamos de respeito e de apoio. Para fazer isto, obviamente, é preciso estarmos muito confiantes naquilo que estamos a fazer. Portanto, é muito importante nós
cada vez mais irmos a fundo em nós e dar-nos tempo para descobrirmos quem realmente somos, o que é que realmente queremos fazer e só permitir-nos sem pensar demasiado nas coisas, simplesmente fazer realmente aquilo que nos faz feliz. E eu acho que esta foi uma das coisas mais difíceis para mim de fazer, que é não estar constantemente ansiosa e estressada e a pensar, ok, agora o que é que eu vou fazer? E eu estou sem trabalho, tenho que fazer alguma coisa. Eu não me quero sentir assim. Portanto, eu decidi que eu não me vou sentir assim. Eu vou literalmente permitir-me. E esta tem sido uma das minhas palavras do ano, é permitir-me. Eu vou-me só permitir fazer isto. Eu vou-me só permitir ser feliz. Eu vou-me só permitir fazer esta viagem. E tem sido das coisas mais incríveis que eu tenho feito e que me tem mostrado que eu cada vez mais estou realmente a respeitar-me a mim e às minhas decisões e cada vez mais a confiar em mim. E isso tem-me deixado, primeiro, muito contente, muito feliz e, segundo, muito mais segura na minha vida e nas minhas decisões. Portanto, eu acho que isto é mesmo uma coisa que todas nós, enquanto mulheres, devíamos fazer. Pelo menos nem que seja para nos descobrirmos, é permitir-nos. E com o 8º passo, chegamos ao último passo, que é respeita o teu corpo, a tua ciclicidade e a tua energia feminina. E eu tenho aprendido muito, mas mesmo muito, nos últimos tempos sobre o que significa respeitar-me a mim e ao meu corpo e principalmente à minha ciclicidade e energia feminina. Aliás, eu já falei um pouco sobre este tema no episódio da semana passada, eu acho, em que eu contei que no verão, quando eu estava no meu Interrail, eu senti que eu precisava de fazer uma leitura de energia feminina. O que eu acho que eu não contei no episódio passado, a Inês Sarabando, que foi com quem eu fiz a leitura, ela disse-me que eu não estava a respeitar o meu corpo, que eu não estava a respeitar a minha ciclicidade, que eu não estava a respeitar as minhas fases, basicamente que eu não me estava a respeitar enquanto mulher. Então, eu quis realmente fazer um trabalho muito a fundo comigo, que foi, ok, então eu vou perceber o que é que eu não estou a respeitar, como é que eu não estou a respeitar, o que é isto da minha ciclicidade e das minhas fases. E eu não sei se isto também acontece com vocês, mas, por exemplo, antes de eu fazer esta leitura de energia feminina e da Inês me ter dito isto, eu não fazia ideia, por exemplo, do meu ciclo menstrual. Eu sabia quando é que eu ia ter o período, tenho uma app onde eu vou lá e ponho os dias e tudo mais, mas sem ser isso, eu não sabia basicamente o que é que estava a acontecer no meu corpo em nenhuma fase do meu ciclo menstrual. Eu não sabia, eu não fazia ideia, eu nunca sequer tinha percebido que eu sofria com TPM. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca tinha percebido que a fase em que eu estou mais em baixo ou que eu não me consigo levantar tão cedo e que me custa tanto levantar da cama ou que eu tenho literalmente enxaquecas sem perceber qual é o motivo, é porque eu estou na fase da minha TPM, por exemplo. E começar realmente a compreender o meu corpo feminino, a respeitar o meu ciclo, a respeitar cada uma das minhas fases e realmente a compreender o que é que significa aceitar e respeitar a minha energia feminina, tem mudado a minha vida, tipo, do 0 ao 100. Mas, sem dúvida nenhuma. E eu acho que este é um trabalho que todas as mulheres, mas todas as mulheres deviam fazer. É uma coisa que ninguém nos ensina. Ao longo da nossa vida, eu tenho 27 anos, eu nunca tinha percebido nada sobre o meu ciclo menstrual. E eu atrevo-me a dizer que 90% das mulheres não sabe aquilo por que está a passar dentro do seu corpo. E quando nós realmente nos damos ao trabalho, porque eu às vezes, eu acho mesmo que
não era o facto de eu não querer saber, era mesmo eu não percebia. Eu não percebia que isso era importante para mim. Nunca me tinha percebido que era uma coisa. Nunca. E hoje em dia eu já não sei viver sem isso. Eu já não sei viver sem saber em que fase do ciclo é que eu estou. Como é que eu estou a viver a minha energia feminina. O que é que eu estou a fazer. O que é que eu não estou a fazer que devia estar a fazer para me sentir melhor. Então eu acho mesmo que este é o último passo. Mas para mim foi sem dúvida um dos passos mais importantes e também uma coisa que eu ainda me estou a permitir descobrir. Portanto, eu gostava mesmo muito de fazer um episódio sobre isto, da energia feminina e de respeitarmos realmente o nosso corpo e o nosso ciclo. E eu acho que a maior parte das mulheres não sabe mesmo, não sabe, porque ninguém nos ensina. Ninguém nos ensina, enquanto mulheres, aquilo que nós temos que respeitar em nós e aquilo que nós temos que aprender sobre nós. Ninguém nos ensina isto. E eu acho isto uma das coisas mais importantes de sempre. Portanto, eu vou fazer disto também um bocadinho o meu dever, que é ensinar aquilo que eu aprendi a outras mulheres. E é assim que chegamos ao fim deste nosso episódio. Muito, muito, muito obrigada por ter estado desse lado. E já sabes, podes-me seguir no Spotify, no Apple Podcasts e até no YouTube. Portanto, seja onde for que estiveres, muito obrigada por ter estado aqui a ouvir-me e um beijinho, vemo-nos na próxima semana.